Vamos falar hoje sobre elementos que produzem o avivamento. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 2, apenas 2 versículos da palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 1 e versículo de número 2. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém, amados? Você pode tomar seu assento louvando a Deus. Aleluia. O livro do profeta Abacuque, aleluia, é um livro de apenas 3 capítulos, sendo o último um capítulo escrito em verso, como se fosse uma espécie de cântico, como se fosse um salmo. E nos dias desse profeta nós percebemos que Jerusalém estava passando por uma crise, Judá estava passando por uma crise, porque este profeta era um profeta do Reino do Sul. E percebe-se o grau dessa crise quando se analisa o capítulo de número 1. Primeiramente, para você entender a necessidade de um avivamento, aleluia, você tem que perceber primeiramente o significado dessa palavra avivamento. Avivamento, essa palavra avivar significa dar vida ou vivificar. É como se um carvão fosse aceso e essa chama fosse alimentada por esse carvão, que é o combustível dessa chama. Então, para que essa chama se mantivesse acesa, era necessário que houvesse um combustível. E o avivamento é justamente isso. É dar vida àquilo que está morto. Então só pode haver um avivamento se houver um esfriamento. Era o que estava acontecendo nos dias do profeta Abacuque. Estava havendo um esfriamento espiritual agudo no meio do povo de Deus. Porque a palavra de Deus vai relatar o próprio profeta, tomado por Deus, cobrado pelo Espírito Santo, porque quem está ligado com Deus, aceso em Deus, vivo em Deus, ele não se conforma quando a apostasia começa a tomar o lugar do avivamento. Porque justamente a apostasia, ela é o oposto do avivamento. Enquanto o avivamento, aleluia, significa dar vida ao que está morto, a apostasia é justamente o contrário. É você virar as costas de forma consciente àquele que pode dar a vida. Então Judá estava entrando numa fase de apostasia, porque muita coisa errada estava sendo praticada, idolatria, prostituição, adultério, em todos os aspectos de Judá, aleluia, o pecado estava em atividade. E com isso diz a palavra que Deus, ele providencia
através de uma nação chamada os caldeus, um juízo que viria trazer um grande despertamento para a vida do povo de Deus. Percebe-se que quando Deus ele permite algo ruim acontecer, para quem é infiel, torna-se castigo, mas para quem é fiel, torna-se uma oportunidade, aleluia, de prestar serviço em nome de Deus. Porque justamente diante dessa ameaça é que se manifesta dentre o povo esse homem chamado Abacuque. E a palavra de Deus vai dizer que ele começa a denunciar, ele começa a advertir, ele começa a se manifestar. Porque quem não se conforma com o pecado não consegue se acostumar e nem ficar parado diante da situação. O avivamento ele começa a acontecer a partir desse momento. O primeiro elemento que nos leva a produzir um verdadeiro avivamento justamente se encontra no significado do nome desse homem de Deus. O nome desse homem de Deus, Abacuque, significa aquele que abraça. O primeiro elemento para que haja um poderoso avivamento, uma mudança, uma restauração, algo que provoque um despertamento para tirar o povo da frieza, do desvio, do afastamento e da apostasia, se encontra no nome, no significado do nome do profeta Abacuque, que significa aquele que abraça. O que significa aquele que abraça? Significa alguém que se manifesta em favor de alguma coisa, alguém que toma as dores de alguém, alguém que compra a briga de alguém, alguém, aleluia, que se responsabiliza por uma causa definida. Sabe o que lembra isso? A ação do Espírito Santo em favor daquele que lhe é fiel. Qual é a função do Espírito Santo? É consolar. O que significa essa palavra consolar? Significa, aleluia, como se fosse um advogado tomando a tua frente para, aleluia, ajudar a você vencer uma causa humanamente impossível de ser vencida. Você quer que o avivamento aconteça? Abraça a causa. Você quer que as coisas mudem? Toma uma posição diante da situação. Porque até no capítulo de número 1, a palavra de Deus vai dizer que o profeta se posiciona. Ele começa a denunciar. Ele começa, aleluia, a conversar com Deus e como se ele quisesse chamar a atenção de Deus para o que estava acontecendo. Senhor, eu estou ouvindo de violência, eu estou ouvindo grito de socorro. Senhor, as coisas erradas estão correndo solto em Judá. Senhor, a justiça está frouxa. Senhor, não tem ninguém que resolva nada por ninguém. Tudo começa quando alguém se importa. Se ninguém se importar, nada vai acontecer. Abraçar a causa é se importar com a situação. Enquanto eu achar que a situação é normal, que a situação, aleluia, não vai mudar, nada vai mudar, irmão. Mas quando eu tomar uma posição e andar no contrafluxo da situação, aí muita coisa vai começar a acontecer. Muita coisa vai começar a acontecer. Porque o que o diabo espera é que você aceite a situação e se acomode com a situação. Assim que o povo estava no cativeiro,
o que levou Deus a usar Jeremias a escrever a carta, aleluia, do capítulo de número 29 do livro de Jeremias. Quando o povo estava acomodando-se, Deus disse: não se acomodem, se multipliquem, trabalhem, edifiquem, continuem crescendo, porque eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que Deus estava falando para aquele povo? Não se acostumem com essa situação, porque isso é apenas temporário, é só uma passagem. Eu coloquei vocês aí, mas no tempo certo eu vou tirar, e eu vou tirar com mão forte e braço estendido. Mas para sair tem que abraçar a causa. Para sair tem que se posicionar, porque teve muita gente que se acomodou, mas aqueles que tomaram posição, eles permaneceram, eles saíram. Durante esse período é que foi edificada a grande sinagoga, porque o povo não queria se misturar com as nações, o povo não queria desistir das suas origens, o povo não queria perder a sua identidade. Pode vir a mudança que for, se essa mudança visa descaracterizar a tua fé, descaracterizar o teu compromisso com Deus, modernizar a tua adoração, porque é uma forma de tentar descaracterizar também a forma como Deus ama ser adorado por você. Rechaça, não aceita, se posiciona, porque enquanto você andar no fluxo da apostasia, só vai acontecer coisa ruim, e a situação só irá de mal a pior. Mas quando você se posicionar no contrafluxo da apostasia, pode até se levantar contra a tua vida, pode até te criticar, porque você não pensa como a maioria, porque você não aceita o que a maioria aceitou. Abacuque não estava satisfeito. Por quê? Porque Abacuque, ele tinha conhecimento de Deus, ele sabia que não estava certo, então ele não podia aceitar. Mas ali foi permissão de Deus. A princípio Abacuque ficou questionando: Senhor, será que tu não estás a par da situação? Será que tu não estás percebendo que os caldeus estão destruindo a cidade que tu escolheste para fazer habitar o teu nome? A cidade que tu escolheste para habitar no meio do teu povo. Você quer mudança, irmão? Toda mudança vai resultar em confronto. Não adianta achar que vai ser fácil, que não vai. Porque tem gente que está acostumado com a coisa errada. Tem gente que está acostumada a viver na mentira. Tem gente que está acostumada a viver com uma vida errada. É uma vida errada. Tem gente que está acostumado, aleluia, a concordar com tudo que vem pela frente. Todo avivamento implica em confronto. Você vai enfrentar a fúria, muitas das vezes, de pessoas que sentam do teu lado e tomam ceia contigo, que faz parte, aleluia, do mesmo meio que você faz. Abacuque enfrentou essa situação, aleluia.
Por isso os profetas eram mal compreendidos, porque eles defendiam que era certo. E o povo que estava acostumado à vida errada se recusava a aceitar aquilo que Deus havia ordenado na sua palavra. Abraçar a causa significa confrontar o que está errado. Enquanto você aceitar aquilo que a maioria considera politicamente correto, você não vai ver a glória de Deus resplandecer. Mas quando você confrontar o que a maioria considera politicamente correto, só porque legalizou o pecado, só porque inseriram na Constituição que fazer o que é errado aos olhos de Deus agora é possível porque está legalizado, irmão, rejeita esse negócio que não é de Deus. Confronta, abraça a causa do Evangelho, porque tudo começa com posicionamento. Quando você ficar calado, o diabo vai continuar agindo. Porque o que ele quer é isso, que os bons, que os fiéis, que os justos se mantenham neutros na situação. Enquanto isso, ele vai ter liberdade para fazer tudo o que ele quer fazer, para tirar o nome de Deus da terra. Mas enquanto tiver, como foi declarado na palavra introdutória, o remanescente fiel, o diabo vai ter trabalho. Mas ele só vai ter trabalho quando tiver alguém que abraça a causa. Ele só vai ter trabalho quando tiver alguém que está na torre da vigia. Porque no capítulo 2, aleluia, não se dando por satisfeito, Abacuque declara: por-me-ei na minha torre de vigia, para saber o que ele vai me responder, para que também eu tenha resposta para aquele que vier me interrogar. Sabe o que é isso? É o segundo elemento que produz o avivamento. O primeiro qual é? Abraçar a causa. É você se posicionar. É você não ficar neutro, porque mesmo neutro, você está concordando com a coisa errada. Tem crente que diz: eu não vou entrar nessa, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas nós sabemos que hoje, política e religião afetam diretamente a nossa vida, irmão. Não tem para onde correr. Ou você toma posição a favor, ou você toma posição contra. Não dá para ficar no meio do muro. Aleluia. Tem crente cheio de medo de falar a verdade, por medo de perder a simpatia, por medo de perder as oportunidades, por medo de perder favores terrenos, por medo de perder popularidade, por medo de ser cancelado na internet, por medo de ser censurado nas redes sociais. Eu quero te dizer nessa noite: pode até te censurar, pode até te cancelar, mas enquanto você estiver na torre da vigia, não haverá recalabastudecai, porta fechada que não se abra para aquele que é fiel. Porque quem abre é Deus. Então abraça a causa. Você quer mudança? Seja você a mudança que você procura nos outros. Começa a tomar posição, porque quando um toma posição, aí o outro vê o exemplo e começa a se mobilizar. Porque às vezes só precisa de um para se levantar. Lembra de Neemias? Jerusalém estava na desgraça. Ninguém fazia nada por Jerusalém. Os muros estavam fendidos, porta queimada a fogo, o povo sendo roubado todo santo dia. Os governadores da região, ninguém fazia nada, ninguém resolvia o problema, só sabia remediar, só sabia rodear o problema, mas encarar, confrontar e resolver, ninguém resolvia, irmão. Mas quando se levantou um homem chamado Neemias, a palavra de Deus diz que os primeiros que se manifestaram contra foi Sambalate, governador de Samaria, Gesem, o arábio, e Tobias, o servo amonita. 3 homens de alto escalão da sociedade, com poder suficiente para resolver o problema, se levanta
porque a mamata estava com os dias contados. Eram homens que dependiam da desgraça de Jerusalém para poder fazer o caixa dois. Eram aqueles que, em vez de resolver o problema, ficavam se alimentando, se aproveitando do problema dos outros para poder enriquecer, para poder alcançar posição, para poder adquirir patrimônio. Exemplo disso foi o que aconteceu nessa pandemia aí. Em vez dos governadores resolver o problema do povo, fizeram foi enriquecer em cima da desgraça mundial que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E da mesma forma estava em Jerusalém. Em vez de resolver o problema, eles viram no problema uma fonte de lucro, uma fonte de enriquecimento ilícito. Mas Neemias não, irmão. Neemias abraçou a causa. Ele chegou com o rei e falou: rei, como é que eu posso estar alegre? O rei questionou: por que tu estás com o semblante triste? Como é que eu posso estar alegre? A cidade do sepulcro dos meus pais está arrasada e não tem ninguém para fazer por ela. Me dá um tempo e me dá recurso, que eu vou lá e eu vou colocar essa cidade de pé. O avivamento começa quando alguém toma as dores. O avivamento começa quando alguém assume a responsabilidade. O avivamento começa quando alguém abraça. Então abraça a causa, que a mudança já vai começar a acontecer. Porque quem estava acomodado vai começar a se despertar. Vai começar a perceber que você não é como os demais, que vai pela cabeça dos outros, que fica neutro na situação, que se acovarda diante da prova e da adversidade, que não se arrisca. Porque muitas das vezes você tem que entender uma coisa: para que haja uma mudança tem que correr risco. Ou você acha que Neemias não se arriscou quando foi de madrugada fazer a sondagem lá em Jerusalém para ver as condições reais da tragédia que se abateu por Jerusalém? Ele correu o risco de ser assaltado, correu o risco de ser morto, porque, irmão, ninguém quer ver o bem de ninguém não, irmão. Entra na política aí e começa a querer fazer pelos outros, para você ver se não vai aparecer alguém com interesses aí paralelos para tentar te limitar. Acontece. Tem gente que até morre tentando fazer o bem, teimando contra aqueles que estão no poder, que se enriquece com a desgraça alheia. Você quer avivamento? Vai ter que se arriscar. Você quer avivamento? Vai ter que abraçar a causa. Você quer mudança? Vai ter que assumir responsabilidade. Mas não adianta só assumir responsabilidade sem falar com aquele que tem o poder de dar o recurso e as condições para você realizar o que precisa ser feito para que o avivamento chegue. O segundo elemento, aleluia, que produz avivamento foi o que Abacuque fez no capítulo 2. Eu vou me colocar na minha torre de vigia. Desde o começo, Abacuque, é interessante que quando Abacuque está falando, Abacuque está denunciando, Abacuque está criticando, ele não está falando com A, não está falando com B, não está falando com C. Tudo que Abacuque fala é dirigido a Deus. Sabe o que é interessante? É que Abacuque não vai para a porta dos outros para reclamar do problema. Ele começa a falar: Deus, olha só o que está acontecendo. O povo está perecendo, os caldeus estão oprimindo o povo. Os teus olhos são tão puros que não pode ver a vexação, mas tu está vendo tudo e não está fazendo nada, Deus. Então eu vou subir na minha torre de vigia para ver o que é que o Senhor vai responder, porque eu tenho que responder aquele que me questionar. Oração. Tem que orar. Tem que orar. Se não falar com Deus, o negócio não resolve. Tem que abraçar a causa, mas tem que falar com Deus.
Tem que colocar diante de Deus tudo que tem que ser colocado. Você vê que Abacuque, ele não usou palavra bonita para falar com Deus, não. Ele usou um português claro. Deus está acabando tudo. O que o Senhor vai fazer a respeito disso? É o teu nome que está em jogo. Quer que Deus responde? Escreve aí. Em tábuas, de forma que até o que corre possa enxergar, porque a visão ainda é por tempo determinado e vai se cumprir. Se tardar, espera, porque o que há de vir virá. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo pela sua fé viverá. Sabe o que Deus está falando? O juízo vem, mas só vai sobreviver quem permanecer fiel. Tem que ter vida de oração. O fiel é aquele que não vai para a porta dos outros lamentar. O fiel é aquele que dobra o joelho e vai colocar diante de Deus o que precisa ser feito para que haja mudança. A Escritura diz: o meu justo pela sua fé viverá. É pelas coisas que ele está fazendo. A fé que está falando aqui é uma fé prática. Não é uma fé teórica. É aquele que mesmo diante de toda desgraça, de toda tragédia, de toda calamidade, tira a força da onde não tem para poder ajudar aquele que não tem. É aquele que se coloca na brecha pelo povo. É aquele que compra a briga contra o inferno para ver uma alma de fé, irmão. Quer avivamento? Tem que ter oração. Tem que abraçar a causa, mas tem que ter oração. Uma oração intercessória. Uma oração, aleluia, que leve Deus a se manifestar em favor do alvo da sua misericórdia. Porque Abacuque estava pedindo socorro a Deus pelo povo. É interessante que ele não estava pedindo a Deus que o salvasse. Estava pedindo a Deus que livrasse o povo. Sabe por quê, irmão? Porque Abacuque já tinha certeza de que ele já estava na mão de Deus. Para você levantar alguém, você tem que estar de pé. Não dá para você levantar alguém caído. Por isso que Abacuque não pede por ele. Abacuque pede pelo povo, porque quem estava caído era o povo, ele estava de pé. Porque só busca a Deus em oração, com oração intercessória, quem está de pé, irmão. Quem está de pé. Então, para ter avivamento, você tem que estar de pé. Alguém tem que estar de pé. Quando Deus toma Ezequiel, no capítulo 37, a palavra de Deus diz, lá no livro de Ezequiel, a palavra de Deus diz que a mão do Senhor toma Ezequiel e coloca ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ezequiel estava como? Estava de pé. Estava de pé. Sabe o que é interessante? É que quando Deus fala no vale, Ele não fala com os ossos que estavam secos. Ele fala com Ezequiel que estava de pé. Deus só fala com quem está de pé. Deus só fala com quem está caído. Deus só fala com quem está de... Põe-te em pé, capítulo 2. E falarei com... Aí o que é que acontece? O Espírito entra nele e coloca ele de pé. Só depois que ele fica de pé, que ele começa a ouvir tudo que Deus tinha para falar. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia. Põe-te em pé. Te coloca na torre da vigilância. Busca a Deus em oração, porque sem oração não tem avivamento.
A oração, aleluia, é a ferramenta principal do crente, porque é por meio dela que você se comunica com aquele que tem o poder de mudar a situação. Você vê que o capítulo 13, ele começa logo com essa expressão: oração do profeta Abacuque. Não começa com nenhuma outra expressão. É oração do profeta Abacuque. Daqui para frente, o profeta, depois de receber a resposta, ele não fala mais nada. Ele já começa a clamar a Deus por um avivamento, porque ele entendeu que não ia adiantar falar com ninguém, que o povo estava endurecido, estava ensurdecido, estava com a mente cauterizada. Ele podia profetizar, falar o que quisesse, ninguém ia ouvir nada. Então ele começa a falar com Deus aqui: Senhor, aviva a tua obra. Ele está falando: Senhor, o negócio é contigo, o povo morreu e só a tua palavra pode levantar o povo desse vale. A mesma situação, a situação paralela de Ezequiel. Aviva, quando ele está pedindo: aviva, Senhor, a tua obra, era o que Deus esperava Ezequiel fazer no vale. O Senhor pergunta: poderão reviver esses ossos? Ezequiel responde: tu o sabes. Então, filho do homem, profetiza e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tem que ter oração? Tem, mas tem que ter a palavra. Por quê? Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra no capítulo 2, do capítulo 3, do versículo 2 de Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e teme. A obra começou nele. Então, irmão, eu não posso cobrar dos outros aquilo que eu preciso fazer. Se eu quero que aconteça um avivamento, eu tenho que começar pela minha vida. Tenho que abraçar a causa, buscar a Deus em oração intercessória e me alimentar da palavra, para quando chegar o tempo certo, no abrir e fechar da minha boca, Deus começar a ressuscitar o vale de ossos secos. E assim produzirá o avivamento necessário que vai mudar toda a história do povo. Amém? Primeiro elemento: abraçar a causa. Segundo, oração intercessória. Terceiro, palavra. E aqui eu encerro. Quarto e último elemento se encontra no versículo de número 17 do capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque. Sem isso aqui também não adianta. Vamos ler? Versículo de número 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, fecha o versículo 18, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso se chama fé. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. O que tem que te mover é a tua fé. Porque pela fé você abraça a causa, você busca a Deus, você se alimenta e se estrutura, e pela fé você alcança a vitória. Você vê que tudo estava dando errado. Ele falou: ainda que aconteça isso, que aconteça aquilo, tudo de forma negativa, todavia a minha reação vai ser continuar sendo
fiel. Continuar sendo fiel. A mesma atitude de Ageu. A glória desta última casa, como é que estava a casa? Em ruínas. Mas o profeta já estava vendo a glória da casa. A pessoa pode estar toda destruída, mas quem tem fé consegue contemplar o que Deus vai fazer na vida dela, mesmo que o estado atual não corresponda àquilo que Deus está prometendo. Eu quero te dizer nessa noite, te prepara, porque Deus vai fazer acontecer aquilo que muita gente não espera, mas vai ver. Nos vossos dias eu farei uma obra que quem ouvir não vai acreditar. É o que Deus vai fazer na tua vida. Então abraça a causa. Te refugia na torre da vigilância. Te estrutura na palavra. E te reveste da fé. Porque o avivamento vai acontecer. E quem falou que não ia dar certo vai ter que reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Amém, amante? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos orar. Deus, eu creio, Senhor, no poder que há no teu nome, no poder que há na tua palavra, no poder que há, Senhor, nos joelhos que se dobram diante da tua presença. Eu creio no poder da fé, Senhor, que nos leva a transpolir muralhas, a derrubar gigantes, a atravessar o mar, a vencer a tempestade, o vento contrário, e a multidão que se posiciona contra o que tu determinaste na nossa vida. Deus, eu te peço nesta hora, quebra todas as muralhas da incredulidade, da dúvida, da apostasia, da falta de fé, pelo poder que há no teu nome, Senhor. De forma que a cura seja liberada, de forma que o milagre, Senhor, se manifeste, de forma que a tua mão poderosa, Senhor, ela venha se mover em favor dos teus filhos, ó Pai. Essa calamidade, Senhor, ela não define, Pai. O que define a situação é o que tu falaste a nosso respeito, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, e que esse vale cheio de ossos vai se converter, Senhor, num campo, Senhor da glória, com um exército numeroso e poderoso, cheio do teu Espírito e do poder que é no teu nome. Portanto, Deus, abençoa a tua igreja. Olha pelos pedidos de oração do povo que carece das nossas orações. Deus, alcança com a cura, com o milagre, com a libertação, com o avivamento, com a renovação, com a regeneração, Senhor. De forma que esse povo declare, Senhor, que tu és Deus no céu e na terra. Confirma, Pai, a vitória, e que a tua mão poderosa venha agir em favor dos teus filhos, para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite, porque só Ele é digno da nossa adoração. Amém? Quinta-feira, culto de libertação às 19h30. Domingo às 8h30 estaremos ministrando a 12ª edição do segundo trimestre de 2022 das lições bíblicas da CPAD.
E à noite, culto de adoração às 19h30. Não esqueça, dia 16/7, estaremos ali na Praça São Salvador, no Profetiza Campus, para declarar que Jesus é o Senhor deste lugar. E dia 30/7, estaremos aqui celebrando o primeiro ano de aniversário do nosso ministério Assembleia de Deus, Aliança, Fogo e Poder. Estará conosco pastora Daniele Rezende, do Assembleia de Deus Pés Firmes sobre a Rocha, como preletora oficial, e vários convidados. Amém? Na Praça São Salvador estará dirigindo aquele culto a missionária Vanusa Loyola e o pastor Luiz Matias, esposo da missionária. Estaremos lá bradando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe as vossas vidas e que o Senhor possa garantir e confirmar tudo que foi liberado nesta noite sobre a tua vida. Deus, eu te agradeço, abençoa a vida dos teus filhos. Leva em paz e segurança, guarda, livre e protege, Senhor. E que esses elementos aplicados na vida dos teus servos venham produzir, Senhor, este poderoso avivamento e trazer, Senhor, soluções e saldo positivo no ministério das tuas filhas, ó Deus. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso e nada. Deus abençoe a palavra do Senhor e creia na sua vitória em nome de Jesus.